Boa tarde, este é o Eclésia a acompanhar a atualidade informativa da Igreja Católica. A pouco mais de uma semana do início das Jornadas Mundiais da Juventude, Madrid prepara-se para acolher 2 milhões de jovens. O programa há muito que foi publicado. Aqui ficam os momentos-chave de 6 dias de jornadas para acompanhar em Madrid ou para seguir na internet. Um quarto de um século após a sua criação por João Paulo II, as jornadas chegam na sua edição de 2011 ao mundo virtual. Desde a página oficial, que se encontra disponível em mais de 13 idiomas, à presença nas principais redes sociais. As Jornadas Mundiais da Juventude vão poder ser acompanhadas em permanência através de uma rádio e de uma televisão online. O maior evento organizado pela Igreja Católica a nível mundial tem início no dia 16, pelas 20 horas locais, com uma missa na Praça de Cibeles, presidida pelo Arcebispo de Madrid. Entre as diversas atividades culturais e catequeses, os últimos 4 dias das jornadas contam com a presença de Bento XVI. O Papa tem agendado um encontro com religiosas e com 1000 professores universitários e no dia 21, Bento XVI, na missa de envio, anunciará o lugar das próximas Jornadas Mundiais da Juventude. A 26ª edição tem este ano como tema Enraizados e Edificados em Cristo e Firmes na Fé, com mais de 420 mil participantes inscritos. Em época de férias, partimos à descoberta de formas de lazer que contribuam para o enriquecimento cultural e humano. Do património histórico ao património natural, das tradições etnográficas à gastronomia. Portugal espera por si. Mas há também lugar para o intercâmbio cultural, propostas de férias trazidas pelo presidente do Centro Nacional de Cultura. O lazer e as férias têm uma importância cada vez maior nas sociedades contemporâneas. O descanso e a quebra na rotina diária são essenciais para retemperar as forças e cruciais para o nível de produtividade quando chega a hora de retomar as atividades profissionais. O lazer e o descanso são, pois, fundamentais mesmo nos tempos de crise que a Europa atravessa e que nos afetam os ritmos da vida. Dir-me-á, mas então temos que ter presente sempre esse companheiro incómodo que é a crise, sim. Uma vez que temos que ponderar as férias e o lazer sempre adequando os recursos que temos e as finalidades que fizemos prosseguir. E nunca esquecendo os outros. E gostaria, antes de mais, de dizer que falar de férias é perceber que não devemos abandonar pessoas ou próximas ou menos próximas de nós quando vamos de férias, não é? E, portanto, quando eu digo temos que perceber a sociedade em que vivemos e temos que perceber os outros, um amigo meu, médico, dizia-me, aproximam-se os fins de julho e os hospitais começam a ser cheios dos rejeitados. Portanto, falar de férias é falar dos outros e, sobretudo, falar de férias de um cristão é falar de férias responsáveis. O descanso e os tempos livres convidam à retoma da energia física e psicológica, mas são também uma ocasião para o enriquecimento cultural e humano. Portugal, com as suas riquezas etnográficas, o património histórico e humano, são um manancial de recursos que reclamam ser descobertos e usufruídos por quem, por estes dias, goza as suas férias. É bom que, mais do que a crise, nós percebamos, quando vamos de férias, tomamos em contacto com o campo, a praia, o sol, percebamos aquela grande lição do São Francisco de Assis. É que, mesmo estando em férias, estamos nessa ligação extraordinária com a natureza e com os outros. Férias cá dentro, em primeiro lugar. Sim,
é indispensável percebermos que a primeira resposta que tem que ser dada relativamente à crise é a resposta de criarmos riqueza e de suscitarmos riqueza. E já agora, ir ao encontro do que vale a pena neste país que Orlando Ribeiro, o grande geógrafo, dizia ser um continente em miniatura. Aproveitemos isso. O presidente do Centro Nacional de Cultura destaca também a importância do que classifica como o património imaterial, as tradições, a gastronomia, a cultura. O período de descanso é a ocasião propícia para ir ao encontro de uma paisagem nova e diferente, onde Portugal é rico, mas também partir ao encontro daquilo que os portugueses fizeram no mundo. E nesta dimensão, o Centro Nacional de Cultura é um bom companheiro de viagem. No final de agosto, uma viagem organizada por esta instituição partirá para Malaca, visitando a Indonésia, a Ilha das Flores, Jacarta e Timor. Partem à descoberta do que os portugueses ali deixaram há centenas de anos e que se mantém vivo na cultura local. Compreender que falar da cultura portuguesa é falar de uma cultura de várias culturas, de uma língua de várias culturas, e ao falar de Malaca é falar do papiar cristão. O papiar cristão é a língua franca do século XVI, do século XVII. Os portugueses tiveram nestas paragens que vos referi pelo menos 150 anos. E noutras vários séculos. E é impressionante, é comovente vermos hoje na Ilha das Flores, a que iremos, na Indonésia, vermos que as orações são em português. Ave Maria, o Pai Nosso. Porquê? Porque nessas ilhas distantes, nos antípodas, diz-se que a língua de Deus era o português. Intercâmbio de culturas foi uma marca da expansão marítima a partir do século XV e deve permanecer também hoje neste mundo que também se afirma globalizado. Os portugueses no mundo devem hoje compreender que esta nossa relação, uma relação de afeto, de hospitalidade também, porque nós também recebemos bem as pessoas, esta finis terra em que aqui vivemos na Europa, é uma terra de várias influências. E eu nunca me esqueço de uma palavra, nós falamos dessa palavra extraordinária, que é a palavra saudade, que quer dizer desejo, que quer dizer lembrança, mas também lembramos de outra palavra que é uma palavra do crioulo de Cabo Verde, morabeza. Morabeza é uma palavra que eu insisto muito com os meus alunos de cultura portuguesa, porque essa palavra significa a hospitalidade, a capacidade de recebermos os outros. E isto é um sentimento muito cristão, que está na raiz da nossa cultura. Mas as férias são também uma ocasião ao silêncio e à descoberta da interioridade. Com menos ruído circundante e o horário mais descontraído, é possível ter outra sensibilidade perante as manifestações do transcendente nas nossas vidas. Se não leram, levem nas vossas malas para férias Um Tesouro Escondido, do padre José Tolentino Mendonça. Foi um grande sucesso editorial, nós ficamos todos muito satisfeitos com isso, é uma edição das Paulinas, mas é uma boa oportunidade para pensarmos, refletirmos e, sobretudo, não sermos indiferentes a quem está ao nosso lado e percebermos que fazer férias não é fazer férias dos outros, é fazer férias como sejam reencontros humanos e a percepção de que, muitas vezes, quem está ao nosso lado e que conhecemos mal, mesmo na nossa família, isso é extraordinariamente importante. Ficam então pistas para umas férias mais autênticas e que podem aliar de forma eficaz o descanso ao enriquecimento cultural. E às quintas-feiras continuamos a contar com a presença de Dom Manuel Clemente. É a habitual rubrica que olha para o passado com a leitura do tempo presente.
Ao longo destas semanas e em cada quinta-feira, o programa Eclésia propõe-lhe um encontro com a história em torno do tema da esperança. E sabemos, fazemos em diálogo com o Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estarmos mais connosco. É de facto uma temática que se propõe para os dias de hoje, com horizontes algo ambíguos, algo sombrios, e a história das mulheres no cristianismo mostra que, como dizíamos logo no primeiro programa, há degraus a degraus que se podem ir exatamente, Paulo. Eu creio subindo que sim, na história. Eu creio que sim, que é isso. Ou seja, em diversas e sucessivas situações, complexas situações da história da humanidade, o facto de ter havido homens e mulheres verdadeiramente crentes que, nessas mesmas situações, olham a vida a partir de Jesus Cristo, tem aberto clarões de esperança. Isso é verdade. E tem manifestado que a esperança, como já escreveu o atual Papa, Bento XVI, é uma virtude performativa. Quer dizer, não enuncia apenas, mas realiza aquilo que enuncia. São histórias com rosto. Tem performatividade, quer dizer, ela realiza aquilo que anuncia, não é? Dá rosto a essa ideia. E aquilo que nós vimos a partir de São Paulo, aquela atitude que ele tem na carta a Filémona a propósito do escravo Onésimo, que abre ali esperança para aquilo que era tão comum na época romana da escravatura. Aquilo que nós vimos depois com Bento, quando ele, na regra, que tem o seu nome, a regra de São Bento, propõe uma nova maneira de organização da vida a partir da comunidade monástica, e na comunidade monástica, que será uma enorme fonte de esperança para a humanidade na Alta Idade Média, a humanidade, concretamente europeia, porque vivia tão desorganizada depois da queda do Império Romano, e que ali no Mosteiro Beneditino encontra, lá está, uma fonte de esperança para a vida, enfim, social ou cenobítica, portanto em comum, como diz São Bento. A mesma coisa se vai verificando noutras épocas em que o cristianismo é retomado como um fator de esperança para uma humanidade melhor e mais consentânea com as aspirações profundas do coração humano, como nós as compartilhamos, e por isso nós somos, de certa maneira, contemporâneos de todos os tempos. Não é nisto que é essencial da humanidade e nesta esperança de vivermos melhor em nós próprios e com os outros. E agora vamos já para a chamada Baixa Idade Média, portanto a partir do século XI, e em torno de outra figura que nós temos muito no coração, cristãos e até não cristãos, que é São Francisco de Assis. Mas é bom percebê-lo, e estas grandes figuras demoram toda a vida a perceber, e é bom percebê-lo na sua motivação essencial e como é que ele foi um fator de esperança. Porque nós estamos, então, no final do século XII e nos primeiros anos do século XIII. E esses tempos, sobretudo na terra onde Francisco nasceu, não só em Assis, mas em todo esse corredor, que depois avança até ao norte da atual Itália e depois passa pela atual França até aos Países Baixos, e esse corredor é um corredor de grande reanimação urbana e comercial. Aliás, não pode haver urbanismo sem comércio. Portanto, as cidades não produzem o que comem. Portanto, a reanimação urbana já se sabe que é a reanimação também comercial. E isso o que é que provocava? Provocava uma maior distância entre ricos e pobres, porque agora começa a haver alguma gente com moeda, com dinheiro, que já não vive tão dependente da terra, como a grande maioria da população. Portanto, essa clivagem entre gente que vive nas cidades, ou então, de tal maneira alemã, nos burgos, e daí burgueses, né? e que têm dinheiro, e os que não têm, os comerciantes que podem amealhar e investir, tudo isso é diferente. E que começam novas clivagens entre uma população que durante a Alta Idade Média, muito rural, mesmo que feudal, apesar de tudo ainda vivia muito agregada e não tinha possibilidades de viver de outra maneira. Até por razões de defesa e de sobrevivência. Agora, portanto, esses fossos sociais, e é exatamente nesse meio que aparece o jovem Francisco. E o jovem Francisco é fruto dessa sociedade, é filho de pai rico, como se costuma dizer, de comerciante, de tecidos, homem que anda entre o que é hoje a Itália e o que é hoje a França, e por isso já de um meio desafogado e em contraste com uma pobreza persistente e grande, não é? Até que a certa altura Francisco é tocado por esta enorme fonte de esperança, que é Jesus Cristo, como nós sabemos. Portanto, daquilo que é o Evangelho, é uma fonte de esperança, não só para aqueles que têm, mas sobretudo para aqueles que não têm. E quando Francisco descobre Jesus Cristo, Francisco descobre
digamos, a humildade de Deus, que só na humildade se apanha, não é? Descobre esta fraternidade universal que em Jesus Cristo radica, porque é Deus como quer viver na humanidade em toda a gente. Daí que Francisco descobre também a pobreza, neste sentido da inteira disponibilidade em tudo, para Deus e para todos. E é muito interessante uma passagem das primeiras crónicas franciscanas, em que isso mesmo se relata. Como é que Francisco, descobrindo Cristo, descobre a pobreza e como é que a Igreja percebe, interpreta e acolhe esta mudança do jovem Francisco, que passa do rei da mocidade de Assis para esta outra realidade da fraternidade, da presença no meio dos pobres. Paulo, é bom ler isso. Porém, logo o pai lhe impôs que comparecesse diante do bispo da cidade para renunciar nas mãos do prelado a todos os bens e restituir integralmente o que possuía. A nada Francisco resistiu. Alegre e pressuroso, cedeu de imediato ao que lhe era exigido. Uma vez diante do bispo, nada o detém. Sem dizer nem esperar palavra, despe as roupas e tira-as para os braços do pai, ficando nu diante de todos. Compreendendo o bispo o seu propósito e admirando tamanha coragem e determinação, acolhe-o nos seus braços e cobre-o com o próprio manto. Era manifesto. Ele, bispo, acabava de ser testemunha de um gesto inspirado por Deus a seu servo, um gesto carregado de mistério. Disso convencido, logo ali se constituiu seu protetor. É muito importante esse trecho, até porque é uma crónica das primeiras crónicas franciscanas e explica muito bem essa motivação de Francisco e como é que ele se tornou uma fonte de esperança para muita gente, sobretudo para os deserdados da sorte e da fortuna de Assis e não só. Ou seja, quando Francisco descobre Jesus Cristo e a pobreza de Jesus Cristo, ele percebe aí que a fraternidade é outra coisa, tem que ter outra raiz, que é esta nossa disponibilidade, esta nossa partilha conjunta de todos para todos, nesse sentido da não possessão. Só que ele era filho de pai rico, como eu disse, e o pai não faz nada deste caminho, nem tem esta convicção. Leva tudo muito a mal e, então, se Francisco quer abandonar a casa paterna, quer abandonar os negócios do pai, tem que abandonar mesmo tudo. E o pai leva Francisco junto do bispo de Assis, que era assim como que a autoridade da terra, para que Francisco deixe tudo quanto tinha e assim permaneça. E Francisco, então, que o pai exigia que ele deixasse tudo até da sua roupa. E é nessa altura que o bispo Guido de Assis, conhecemos o nome dele, percebe o que é que se passa, compreende o gesto de Francisco, a sua atitude de pobreza radical, de despojamento total, a partir de Jesus Cristo, e lhe dá a sua capa para o cobrir. Mas é muito mais do que dar a sua capa para o cobrir. Isso significa aquilo que depois até o próprio Papa Inocêncio III fará, que é acolher aquele grupo que, entretanto, Francisco formara, de irmãos pobres, para serem irmãos universais e que lhes dá a proteção. O que causou, enfim, uma certa perplexidade, porque, enfim, era a Itália renascente, a Itália onde já havia dinheiro, e qual era o problema, e a riqueza, embora houvesse tantos pobres, e se acrescentasse, e agora aparecia aquele rapaz que de repente deixa tudo, encontra Jesus Cristo, transforma em irmão universal, as coisas não param nele, porque tudo quanto lhe vem à mão é distribuído, e quer o bispo de Assis, o bispo Guido de Assis, cobrindo com a sua capa, quando ele deixa tudo nas mãos do pai, até a própria roupa, e depois o Papa Inocêncio III, aprovando este novo caminho de Francisco de Assis, percebem que há aqui uma profecia, e há, digamos nós, há aqui uma outra esperança, que é a esperança de uma humanidade em que as pessoas vivam na raiz da fraternidade, que é exatamente serem tudo para todos, à maneira de Jesus Cristo. Não é? E de tal maneira que Francisco até se vai chamar a ele e aos seus primeiros companheiros frades menores. Frades quer dizer irmãos. E os menores dos irmãos, exatamente para que todos tenham a oportunidade de crescer. Há aqui uma novidade muito grande, que depois é continuada em toda a tradição franciscana, nos seus vários ramos até aos nossos dias, e que toca na própria vida da Igreja, porque nós não nos podemos esquecer que isto não vai ficar apenas com os frades, aqueles que vivem conventualmente, ou com as freiras, depois como Clara de Assis. Isto também é passado a gente que vive no século, que vive no mundo, chamadas ordens terceiras,
que vão ser imbuídas desta mesma mentalidade, desta mística da fraternidade e da partilha à maneira de Francisco de Assis, portanto, de disposição pessoal para que chegue para todos e para que os outros sejam verdadeiramente irmãos e assim considerados. A atitude que gera esperança é essa? Causa imensa esperança, porque, como eu dizia na nossa última conversa, que no século VI, quem vivesse nesta Europa tão desarvorada, tão desaustinada, que encontrasse um mosteiro que seguisse a regra de São Bento, tinha ali uma porta de esperança aberta. Da mesma maneira, a partir do século XIII, quando os pobres baterem às portas dos conventos franciscanos ou forem tocados por algum franciscano, enfim, da primeira, da segunda ou da terceira ordem, portanto, franciscanos, clarissas ou terceiros franciscanos, imbuídos deste espírito, também encontravam um grande fator de esperança realizada concretamente em gestos de solidariedade e de paz. Isso é óbvio. E muitos outros gestos ao longo da história foram gerando esperança. Nós voltaremos daqui a 8 dias para apresentar mais alguns deles nesta rubrica O Passado e o Presente, que ao longo destas semanas tem apresentado o tema da esperança no decorrer da história da Igreja. É tudo por hoje. Amanhã estamos de regresso. Até lá, não deixe de nos visitar em agência.eclésia.pt, o sítio que reúne e atualiza toda a informação da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.